Mário não tinha um problema de falta. Ele tinha um problema de excesso. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de escolhas, excesso de coisas ocupando espaço, fora e dentro da cabeça. E talvez, enquanto você escuta isso, algo aí dentro se reconheça. Porque hoje, quase ninguém sofre por não ter o suficiente. Sofremos por ter demais. Demais para decidir, demais para processar, demais para manter sob controle. Vivemos em um mundo que confunde abundância com progresso, que vende distração como liberdade, que transforma conforto em dependência. E o preço disso raramente aparece no extrato bancário. Ele aparece na mente cansada, na dificuldade de concentração, na sensação constante de estar ocupado, mas improdutivo, cheio, mas vazio. Mário acordava todos os dias com essa sensação. Não era tristeza explícita, não era uma crise visível, era algo mais sutil, uma espécie de ruído constante que nunca desligava. Ele tinha sucesso, mas não tinha silêncio. E é aqui que começa esta história. Não sobre abrir mão de tudo, não sobre pobreza, não sobre viver isolado do mundo, mas sobre descobrir que o foco total nasce da simplicidade escolhida, não imposta. Capítulo 1. Um homem funcionalmente exausto. Mário tinha 41 anos, e aos olhos de qualquer pessoa de fora, havia-a vencido. Cargo estável, bom salário, apartamento amplo em um bairro valorizado, tecnologia suficiente para tornar a vida mais fácil. Mais fácil para quem? Seu dia começava antes mesmo de levantar da cama. O celular vibrava ainda no escuro. E-mails do trabalho, mensagens de grupos que ele não lembrava porque ainda participava. Alertas de aplicativos prometendo otimizar uma vida que já estava sobrecarregada. Antes mesmo de se levantar, sua mente já estava cansada. O simples ato de se vestir era uma batalha silenciosa. Camisas demais, sapatos demais, opções demais. Cada escolha parecia insignificante, mas juntas drenavam energia como pequenas sangrias mentais. No café da manhã, o mesmo padrão. Muitas opções, nenhuma clareza. Comia rápido, distraído, sem perceber o sabor. No trânsito, o caos habitual. Buzinas, notícias ruins, podcasts acelerados, mensagens respondidas no sinal vermelho. Quando chegava ao trabalho, Mário já estava em modo automático. Reuniões que poderiam ser e-mails, e-mails que poderiam ser ignorados, planilhas abertas em excesso, abas demais no navegador. Almoçava diante da tela, falava com pessoas sem realmente ouvir, respondia mensagens sem realmente pensar. À noite, em casa, ligava a TV apenas para preencher o silêncio, rolava o celular sem propósito e muitas vezes comprava algo online, não porque precisava, mas porque comprar dava a ilusão de controle. As caixas chegavam, o vazio permanecia. Capítulo 2. O dia em que nada aconteceu e tudo mudou. Não houve colapso, não houve lágrimas, nem gritos, nem uma grande explosão emocional. Foi uma terça-feira comum. Mário estava atrasado, como quase sempre, para uma reunião importante, e não encontrava a chave do carro. Revirou uma gaveta abarrotada, cabos antigos, controles que não usava, cartões esquecidos, objetos sem função, sem história, sem sentido. Parou. Respirou. Olhou ao redor do apartamento. E pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou. Livros nunca lidos, equipamentos nunca usados, objetos comprados por impulso, tecnologia obsoleta, coisas guardadas para um dia. Foi então que uma pergunta surgiu, clara e incômoda. Eu controlo essas coisas? Ou sou controlado por elas? Naquele dia, Mário cancelou a reunião, cancelou o trabalho, sentou no sofá, ficou em silêncio, tentando lembrar quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente leve. Não conseguiu. Capítulo 3. Um lugar onde o silêncio não assusta. Dias depois, quase por acaso, Mário viu uma imagem nas redes sociais. Uma casa simples, poucos objetos,
Luz natural. Calma. Não era luxo. Era presença. Aquilo o atingiu de um jeito estranho, como se lembrasse algo que ele havia esquecido. Pesquisando, descobriu um pequeno ateliê nos arredores da cidade. Um artesão japonês que produzia cerâmica tradicional, longe do ritmo acelerado do centro urbano. Decidiu ir. Ao chegar, achou que estava no lugar errado. A casa era pequena, o jardim simples. Mas havia ali algo raro: intencionalidade. Foi recebido por um homem mais velho, de postura serena e olhar atento. "Entre", disse ele com voz calma. Dentro da casa, quase nada. Poucos móveis, poucos objetos, muito espaço. Não vazio. Espaço. Mário sentiu um desconforto estranho. Não estava acostumado a ambientes que não disputavam sua atenção. "Você veio buscar uma peça", disse o artesão servindo chá. "Mas o que você realmente procura?" Mário abriu a boca e não soube responder. E foi nesse silêncio que algo começou, de verdade, a mudar. Capítulo 4. O ateliê onde nada sobe. O artesão conduziu Mário por um corredor estreito até os fundos da casa. Quando a porta do ateliê se abriu, Mário instintivamente esperou encontrar algo grandioso. Máquinas modernas, prateleiras cheias, ferramentas especializadas. Mas o que viu o deixou confuso. O espaço era pequeno, menor do que o closet do seu apartamento. Havia apenas um torno antigo, movido por pedal, uma bancada de madeira gasta pelo tempo e 3 ferramentas penduradas na parede. Só isso. Só isso? Mário perguntou, quase pedindo desculpas pela pergunta. O artesão sorriu de forma tranquila, como quem já havia escutado aquilo muitas vezes. Sim, só isso. Ele sentou-se diante do torno e pegou um pedaço de barro ainda úmido. "Existe um conceito no Japão chamado Sein", disse, enquanto começava a girar o pedal. "Ele não fala de pobreza, fala de suficiência escolhida." As mãos do artesão se moviam com precisão. Nada era exagerado, nada era apressado. "Quando eu era mais jovem, trabalhei em grandes fábricas", continuou. "Tínhamos dezenas de ferramentas, máquinas caríssimas, softwares que prometiam perfeição absoluta. O barro começava a tomar forma. Produzíamos centenas de peças por dia, e eu estava completamente vazio." Mário observava hipnotizado. Quanto mais recursos eu tinha, menos presente eu estava. Cada nova ferramenta se colocava entre mim e o trabalho, entre mim e o barro. O artesão pegou uma das ferramentas, simples, quase primitiva, e ajustou a borda da peça. "Meu mestre me disse algo que mudou minha vida. Você não precisa de 100 ferramentas. Precisa de 3 ferramentas e 100 horas de prática." O torno parou. A peça era simples, imperfeita, viva. "Simplicidade", disse o artesão. "Não é falta, é clareza." Mário sentiu algo se encaixar dentro dele. Capítulo 5. O custo mental do excesso. De volta à sala, o artesão serviu mais chá. "Você acha que meu trabalho é só cerâmica", disse ele. "Mas na verdade é sobre a mente." Mário ouviu em silêncio. "O cérebro humano tem limites", continuou. "Cada objeto que você vê, cada decisão que precisa tomar, cada estímulo compete pela sua atenção." O artesão fez um gesto amplo, indicando o ambiente quase vazio. "Aqui, nada disputa a minha mente." Mário pensou no próprio apartamento, na quantidade de coisas, no ruído visual constante. "Existe algo chamado carga cognitiva", explicou o artesão. "Quando ela ultrapassa um certo limite, o foco se fragmenta, a ansiedade aumenta, a clareza desaparece." Mário sentiu um aperto no peito. O mundo moderno cria a ilusão de que mais opções significam mais liberdade, mas na prática, o excesso paralisa. O artesão fez uma pausa. A maioria das pessoas não sofre por falta de coisas, sofre por excesso de escolhas irrelevantes. Então veio a frase que atravessou Mário por dentro. "Muitas vezes, você não está comprando objetos, está tentando comprar alívio emocional." Silêncio. "Mas paz não se compra", concluiu o artesão. "Ela se constrói, removendo o que atrapalha." Capítulo 6. A primeira limpeza é sempre interna. Mário voltou para casa diferente. Não empolgado, não eufórico.
inquieto. Durante a semana seguinte, começou a perceber algo que sempre esteve ali: a sensação de aperto ao entrar no apartamento. Não era o espaço físico, era o excesso. No sábado seguinte, pegou 3 caixas grandes. Começou pelo armário. Criou uma regra simples, quase brutal. Se não usou nos últimos 3 meses, sai. No início veio a resistência. E se eu precisar? Isso foi caro. Isso ainda está novo. Mas algo curioso aconteceu. Cada peça retirada parecia aliviar um pouco o peso no peito. Camisas compradas para impressionar, sapatos desconfortáveis, roupas que representavam versões antigas de quem ele já não era. Depois, a cozinha, utensílios duplicados, eletrodomésticos nunca usados, gadgets comprados por impulso. Depois, a sala. Objetos decorativos sem significado. Prêmios que não representavam mais nada. Coisas compradas apenas para preencher espaços. Quando terminou, o apartamento parecia respirar. Havia espaço entre os objetos, silêncio visual. E dentro de Mário, algo inesperado aconteceu. A mente ficou mais leve. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque menos coisas disputavam sua atenção. Ele percebeu, pela primeira vez, que foco não é algo que se adiciona, é algo que se protege. Capítulo 7. Quando a simplicidade deixa de ser externa. 3 meses depois da primeira visita, Mário voltou ao ateliê. Mas desta vez, algo era diferente. Ele não entrou com a ansiedade de quem quer resolver um problema. Entrou com a curiosidade de quem quer compreender. Eu fiz o que você disse, Mário falou quase sem rodeios. Tirei o excesso da casa. E funcionou. Mas sinto que ainda não cheguei no fundo. O artesão o observou por alguns segundos antes de responder. Porque você simplificou o espaço, disse, mas ainda não investigou o impulso. Que impulso? O impulso de preencher qualquer vazio imediatamente. Sentaram-se no chão, próximos à mesa baixa. Me diga, continuou o artesão, por que você comprava tanto? Mário devorou a responder. Porque me fazia sentir melhor, disse por fim. Pelo menos por alguns minutos. E depois? Depois vinha o mesmo vazio. O artesão assentiu. Então você não estava comprando coisas. Estava tentando comprar silêncio interno. Mário sentiu o peso da verdade naquela frase. Simplicidade, explicou o artesão, não é só retirar objetos. É treinar a mente para tolerar o vazio sem correr para preenchê-lo. Ele serviu o chá com calma. Existe uma frase antiga que diz: quando você percebe que não precisa de nada, percebe que já tem tudo. Mário nunca tinha pensado assim. O problema, continuou o artesão, é que a mente moderna odeia silêncio. Ela se alimenta de estímulo constante, notificações, ruído, informação sem digestão. Mário se reconheceu completamente ali. Simplicidade é uma prática mental diária, concluiu, não um evento. Capítulo 8. Simplificando o tempo, não apenas as coisas. A transformação de Mário começou a se espalhar. Depois da casa, veio a agenda. Ele percebeu que estava cansado não só por excesso de objetos, mas por excesso de compromissos. Aceitava convites que não queria, participava de reuniões desnecessárias, preenchia cada espaço vazio com alguma atividade. Começou então a dizer não. No início foi desconfortável, sentia culpa, medo de decepcionar. Mas algo curioso aconteceu. O mundo não desmoronou. A agenda começou a ter espaços em branco, e nesses espaços, Mário descobriu algo esquecido: o tédio saudável. Momentos em que nada urgente acontecia, momentos em que ele podia apenas pensar, ler sem interrupções, cozinhar prestando atenção no processo, caminhar sem fones de ouvido. Ele também decidiu enfrentar o maior ladrão de foco da vida moderna: o celular. Desinstalou redes sociais, silenciou notificações. Criou horários específicos para checar mensagens. As primeiras semanas foram difíceis. Sentia inquietação. Pegava o celular sem motivo. Colocava-o de volta no bolso, frustrado. Era abstinência. Mas, após algum tempo, algo mudou. Dormia melhor. Acordava mais descansado.
pensava com mais clareza. No trabalho, aplicou o mesmo princípio. Fechou abas, reduziu tarefas simultâneas, passou a fazer uma coisa de cada vez. E, paradoxalmente, produzia mais. Não porque fazia tudo, mas porque fazia o que realmente importava. Capítulo 9. A lição mais difícil: aceitar a imperfeição. 6 meses após o primeiro encontro, Mário já visitava o ateliê regularmente. Às vezes ajudava, às vezes apenas observava. Havia algo profundamente calmante em ver o artesão trabalhar. Um dia, o artesão mostrou uma tigela com uma rachadura visível, reparada com um traço dourado. No Japão, explicou, chamamos isso de kintsuda. Não escondemos a quebra, nós a destacamos. Mário passou os dedos pelo traço dourado. A rachadura faz parte da história do objeto, continuou o artesão. Sem ela, ele não seria quem é. Mário entendeu imediatamente. Simplicidade é igual, disse o artesão. Você vai errar, vai se distrair, vai acumular coisas de novo às vezes. Ele sorriu. O erro não é cair, o erro é não voltar. Mário sentiu um alívio profundo. Não precisava ser perfeito, precisava ser consciente. Quanto menos você tem, disse o artesão, mais valor cada coisa ganha. Objetos, tempo, pessoas, atenção. Mário pensou em como antes consumia informações sem absorver nada. Agora lia menos, mas compreendia mais. Existe um último ensinamento, disse o artesão. Cada momento é único, não se repete. Ele fez uma pausa. Quando você vive no excesso, perde momentos. Quando simplifica, passa a estar presente. Mário sabia que aquela era a verdadeira recompensa. Capítulo 10. Quando menos se torna o caminho para mais. 2 anos depois daquele primeiro encontro, a vida de Mário era irreconhecível. Não porque ele tivesse mudado de cidade, não porque tivesse trocado de carreira, não porque tivesse largado tudo, mas porque havia retirado o que não importava. Seu apartamento já não parecia um depósito de versões antigas de si mesmo. Havia espaço, luz, silêncio visual, um sofá confortável, uma mesa de madeira simples, uma estante com poucos livros, não os que ele achava que deveria ler, mas os que realmente haviam deixado marcas. Sobre a mesa, apenas uma peça de cerâmica, feita à mão, imperfeita, viva. Mário não tinha mais 3 carros, tinha um e cuidava dele. Não tinha um armário lotado, tinha cerca de 20 peças de roupa, todas usadas, todas escolhidas com consciência. Cancelou assinaturas que nunca usava, apagou aplicativos que apenas sugavam atenção. Parou de comprar coisas para impressionar pessoas que nem estavam olhando. No trabalho, continuava na mesma empresa, mas agora saía às 6 da tarde, não porque trabalhava menos, mas porque trabalhava melhor. Aprendeu a proteger o foco como algo sagrado, a dizer não sem culpa, a escolher profundidade em vez de volume. O celular ainda existia, mas não o controlava mais. Sem redes sociais, sem notificações constantes, sem a compulsão de checar a cada minuto. E algo inesperado aconteceu. Mário economizou mais dinheiro em 2 anos do que nos 10 anteriores. Não por ganhar mais, mas por gastar com intenção. Usava esse dinheiro para experiências, viagens significativas, jantares longos com poucas pessoas, aulas de cerâmica no ateliê. Porque criar com as próprias mãos trouxe uma satisfação que nenhuma compra havia trazido antes. Mário não se tornou um asceta, não virou um minimalista radical. Ele apenas aprendeu a perguntar, antes de qualquer decisão: isso adiciona valor real ou apenas ocupa espaço? Na maioria das vezes, a resposta era clara. E quando não era, ele aprendia. Conclusão: o foco total nasce do que você remove. A história de Mário não é sobre abrir mão de tudo. É sobre recuperar algo que quase todos estamos perdendo: a capacidade de estar presente. Vivemos cercados por coisas que pedem atenção, mas não entregam significado. Por compromissos que consomem energia, mas não alimentam a alma. Por estímulos constantes que fragmentam a mente. E chamamos isso de vida moderna. Mas o foco não se conquista adicionando mais ferramentas, mais aplicativos, mais métodos. O foco nasce quando você remove o excesso, quando escolhe menos, quando cria espaço, quando aceita o silêncio, quando tolera o vazio sem correr para preenchê-lo.
Simplicidade não é pobreza, é disciplina mental. É entender que cada objeto que você possui, cada compromisso que aceita, cada informação que consome, cobra um preço invisível: atenção. E atenção é vida. Por isso, a pergunta final não é do que você precisa adicionar à sua vida. A pergunta é outra, mais desconfortável, mais honesta. O que, na sua vida, está roubando seu foco, sem devolver valor real? Pode ser algo físico, pode ser algo digital, pode ser uma relação, pode ser uma expectativa, pode ser uma versão antiga de você mesmo. O que aconteceria se você soltasse? Mário descobriu que, ao retirar o excesso, encontrou clareza. Ao reduzir o ruído, encontrou paz. Ao escolher menos, passou a viver mais. E você pode fazer o mesmo? Porque foco total não é um talento raro. É o efeito colateral natural de uma vida simples. Simples por escolha. Pratique isso todos os dias. Retire um pouco do excesso. Crie espaço. E pouco a pouco você vai perceber: o essencial sempre esteve ali, esperando o silêncio para aparecer. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, menos não é ausência, é direção. Siga o caminho.